Oi, querida Silvia. Olá! Uma satisfação enorme de ter conseguido marcar um dia que a gente pudesse estar fazendo essa live. Sim. Porque como nós somos psicólogas que trabalhamos bastante, né, com os pais, com as crianças e adolescentes e adultos que têm esses pais mais complicados, vamos dizer assim. Mas vamos começar, tá? Eu vou primeiro me apresentar para o pessoal que está entrando e que não me conhece. Eu sou Ana Lúcia Castelo, eu sou treinadora de EMDR e eu hoje tenho, desde já faz uns 20 anos que eu faço um trabalho com pais bastante importante. Inclusive fiz um mestrado e um doutorado nessa área. E é uma população que eu acho que precisa de muita orientação. Porque, como eu sempre digo, né, Silvia, a gente não aprende a ser pai e mãe, né? Então, a gente vai nas nuances das transmissões transgeracionais e, muitas vezes, alguns pais cometem muitos erros, né? Eu estou hoje aqui com a minha grande amiga, Silvia Malamude, tá? É uma parceirona, né? A gente tem uma afinidade bastante grande. E eu queria que ela se apresentasse, né? Queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho como foi essa trajetória, porque eu trabalho com muitos pais narcisistas, mas a Silvia tem uma população muito grande, voltada para esse pessoal, né? Então, eu queria saber um pouquinho, queria que você se apresentasse e me dissesse para nós um pouquinho como é que você chegou nesse ponto, né, de ter esse interesse, de escrever livros. A Silvia, gente, deixa eu fazer uma propaganda. A Silvia tem um livro maravilhoso que chama Sequestradores de Almas, onde ela faz uma alusão a todo esse panorama que nós vamos estar falando hoje, tá? Então, vamos lá, Silvia. Muito bem, muito prazer de estar com você, com vocês todos. E é uma honra para mim estar com você, super querida. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Sou psicóloga, eu trabalho há cerca de 20 anos com relacionamentos abusivos. E eu iniciei essa trajetória quando tinha muito pouco ou quase nada. Aliás, acho que nem tinha assunto aqui no Brasil, tinha mais na França. Era muito difícil de ter essa verdade que hoje em dia é tão falada. E Isso. agora imagina como que as pessoas ficavam confusas, ficam até hoje quando estão em relacionamentos abusivos. Imagina 20 anos atrás a perplexidade, a dor de não ser validado em situações muito, muito devastadoras. Então a história, ela começou com uma paciente que chega no meu consultório, tinha características borderlines, e é interessante falar sobre isso, porque quando a pessoa sofre um abuso muito severo, ela fica com totalmente desregulada emocionalmente. Isso. E fica muito, 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 muito confusa. Terrível, e foi assim, né, que ela chegou no meu consultório e me falou com todas as letras que ela tinha pais abusivos, e ela me usou o termo do abuso, que não era possível, que os pais falavam ora uma coisa, ora outra, e depreciavam ela de uma maneira estonteante, invalidavam, e na frente dos outros eles eram super simpáticos e pareciam duas pessoas. Então, ela tinha crises explosivas, e isso piorava a situação, porque ela era mais desqualificada ainda pelos pais. Uhum. E naquele momento eu tive aquela escuta que as pessoas mais precisam, que é a escuta empática. E o meu olhar, assim, a minha presença junto com ela foi se sentindo confortável, e ela acabou trazendo os diálogos que ela tinha, na época acho que era SMS, não me lembro, e esses diálogos, eles passavam por toda a questão do abuso. Eu cheguei a conversar com os pais dela e eles pareciam, até a gente já tinha comentado sobre esse caso, eles vieram no meu consultório e eles pareciam galãs de cinema. Eles vieram assim de uma maneira que era com uma incorruptibilidade no personagem. Não tinha por onde pegar,
só que eu já estava sabendo dos bastidores e do sofrimento da minha paciente. A partir daí eu fiz uma busca, e naquele momento foi uma busca internacional, porque tinha muito pouca coisa, tinha da Hidrogênio aqui, que é o livro que eu comecei a pesquisar, que se chama Assédio Moral, que é um livro muito recomendo bastante. Mas Ele é ainda muito bom. assim ela não, ainda não tinha os meandros, as particularidades do dano emocional, tanto desses pais quanto das vítimas. E nesse contexto, aquela sincronicidade, eu fui recebendo mais e mais pacientes e as minhas pesquisas se estenderam até que eu senti uma urgência, uma emergência em escrever um livro que durou cerca de 10 anos, imagina, porque foi muito... Né? Saiu esse filho meu também. Realmente um filho, né? E é um É. filho que eu vou dizer uma coisa para você. Outro dia eu pedi à Silvia para ela me mandar alguns livros para eu vender para algumas pessoas que me pediam. Em uma semana eu tinha vendido tudo. Porque o pessoal realmente gosta da forma como a Silvia escreve. E assim, elucida, né? Algumas características, algumas formas de ajudar os nossos pacientes, né, Silvia? E Isso é para muito ele bom. se identificar e saber que existe uma transcendência em relação a esse estado, porque as pessoas acham que é muito difícil sair disso, né? E eu coloco muito a terapia que nós honramos e achamos que é. Eu tenho certeza que para esses casos, para a maioria de todos os casos, a gente honra o MDR, né? Que é o meu carro-chefe de trabalho. Perfeito. Para a gente começar, Silvia, eu queria falar um pouquinho, que é, inclusive, até tema do meu mestrado, né? Eu trabalhei repetições transgeracionais, né? Com uma população grande, eu pesquisei mais de 1.500 pais, em grupos, né? E a gente foi dar um nome, né? Que já vinha sendo dado há muitos anos às tipologias parentais, né? A gente tem as tipologias bem... quando a gente percebe, tem pessoas que têm uma tipologia cruzada, mas tem pessoas que têm uma tipologia leal, né? De ser um pai autoritário, né? Que é aquele pai que não permite que os filhos participem de um processo decisório, tem regras muito rígidas, não se comunicam, não negociam, não permitem que a criança faça coisas erradas, né? Esses pais, eles geram filhos muito inseguros, né? E dependentes, que não confiam nos sentimentos, têm baixa autoestima, apresentam insegurança quando vai se expressar, né? E esses pais, na minha visão, os pais que têm essa tipologia têm uma tendência muito grande de migrar para a tipologia narcisista, né? Na tua experiência, você vê isso? Eu vejo que existe sim, eu concordo super com você. E eu sempre gosto de falar que esses pais que são autoritários e que sim geram filhos inseguros, e se você me permitiu, quero falar um pouquinho deles e desses filhos nesse Perfeito. século Eu vou XXI. introduzindo as tipologias e você vai fazendo comentários, tá bom? Vamos Tá, assim, que é ó. fantástico, né? É. Então, esses pais que são extremamente autoritários, então que tem aquela comunicação vertical com os filhos e que não dão nenhuma possibilidade desses filhos terem uma autonomia emocional, né? Eles são como se, me lembra aquele filme, esqueci, um filme que tinha 7 filhos e que tinha, acho que é Noviça Rebelde. Ah, sim, sim. Não é que aquele pai era aquele pai general e que precisou de uma mulher Isso. para adocicar, né? Mas existem as famílias que os pais são unidos nesse tipo de abordagem com os filhos e realmente é uma abordagem bastante vertical. Os filhos são tratados como se eles não tivessem nenhum direito de ter a validação dos seus próprios desejos e dos seus Uhum. sentimentos. Então, existe sim uma semelhança e muito claro que pais narcisistas podem fazer e fazem uso
desse tipo de tipologia em relação aos filhos, porque os pais narcisistas, eles fazem com que os filhos fiquem doutrinados a servirem às suas próprias demandas. Então, eu acho que o único diferencial que pode ter com pais narcisistas é que os pais narcisistas, eles ainda por cima, eles usam um emocionalismo, eles ficam atacados emocionalmente, atacam esses filhos quando eles fogem da regra e eles criam filhos que aí se assemelham demais com esses pais autoritários, porque eles realmente, os pais narcisistas, eles são extremamente autoritários nas variações de humor deles, quer dizer, as regras, muitas vezes, elas não são tão claras como esses pais autoritários clássicos, porque as regras vão muito de acordo com a desregulação emocional desta mãe, deste pai, onde eles têm expectativas que os próprios filhos contribuam com essa regulação. Então, existe uma inversão, mas ainda assim eles abusam da autoridade que eles têm como pais e articulam e fazem castigos e deixam a própria criança em dúvida sobre a sua própria autoestima, sobre o quanto que ela pode ser aceita, como que ela deve ser aceita, e essa criança acaba crescendo como uma espécie de robozinho que faz exatamente o que os pais, a autoridade dos pais exigem, ficam monitorando como que está o humor desses pais e daí para o mundo. Com certeza. Eles são acostumados a ficar em 15º lugar em todo tipo de relação que eles vão ter. Então, são propensos a serem abusados em outras situações. Aí a gente tem uma outra tipologia, né, Silvia, que é dos pais permissivos, que dependendo como essa tipologia se apresenta, porque muitas vezes o pai permissivo é aquele pai que você falou logo no início da nossa live, né, que é aquele pai hollywoodiano, né, que deixa os filhos à mercê de cuidados de outros, né? E quando chegam, eles delegam as decisões aos filhos, não assumem aquele papel que lhe cabe, né, da responsabilidade. Muitas vezes provocam uma confusão na hierarquia familiar, que isso é o que mais me preocupa, né? Porque a gente que trata famílias, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com esses pais, né? Eles valorizam pouco os sentimentos da criança. Esses ficam muito preocupados em não se descontrolar emocionalmente, porque eles querem manter aquela pose que a gente falou, né? Esses pais, eles geram filhos birrentos e sem limites, né? Que chora por tudo, que aprende desde muito cedo que sentir é errado, que é exigente, que não obedece. Uma das coisas, Silvia, que eu ando muito preocupada em relação às famílias é a questão da obediência, né? Muitas famílias não dão um critério de limites em relação à obediência dos filhos, né? A gente vê uma inversão de papéis muito grande. Então, esses pais permissivos geram esses filhos que testam os limites o tempo todo. E esses também podem migrar, dependendo do que eles vivem, para um comportamento narcisista, né? Estes filhos. Isso. Os filhos, sim. Os filhos. Eu sempre falo, pais permissivos, filhos abusivos. Exatamente. Eu sempre falo, né? Então, e esses pais que são permissivos demais, eles não, na minha percepção, eles são negligentes, totalmente negligentes. Então, eles muitas vezes, quando eles delegam, eles não estão nem sabendo o que está se passando com esses filhos mesmo. E muitos desses são exatamente os pais também que são narcisistas, são pais técnicos que fazem o que precisam fazer. Recentemente, eu tive um histórico no meu consultório de um pai que quis ter 2 babás juntas para ele literalmente não ter papel nenhum nessa família, já que ele paga. É por aí, né? Com certeza. Não, são fatos, né? Muito bem.
Mas esses filhos, eles crescem com uma dificuldade de entender os limites. E é muito, muito complicado, porque sim, eles vão ficar birrentos e eles vão ter muita dificuldade de lidar com frustrações. Então, essa questão da dificuldade de lidar com frustração, ela também dificulta esse acesso à completude desse eu. E o que acontece, que eu vejo que é o mais difícil, e que eu falo muito sobre o alcoolismo, a dependência química, por quê? Porque eles chegam na idade da adolescência e como eles não têm noção nenhuma, e para as crianças não chorarem, eles vão dando presentes, vão tirando as frustrações, né, para não incomodar, o que acontece? Eles vão, vamos dizer, para uma balada, vão fazer uma empreitada, seja ela qual for, até profissional. E aí eles vão ficar muito inseguros, porque eles não sabem lidar com uma possível frustração, uma possível negativa. Então, o que acontece? Eles põem na interface, que a gente fala em termos winnicottianos, né, que esse objeto transicional, da transição deles irem para o mundo, deles saberem como que eles vão lidar com as situações, eles colocam no meio disso álcool. E aí ameniza todas as frustrações, ameniza todas as inseguranças, e eles fazem uma ação maior do que eles são, e muitas vezes que é inacreditável, porque eles não lembram o que eles falaram. Quer dizer, eles subtraem a própria vida, que, assim, aonde que você estava? Cadê você? Ah, não sei, mas eu acho que deu certo. Ah, no fim, eu consegui, ou eu não consegui, mas já nem me importei mais. Então, toda essa construção psíquica, ela não é feita, e existe uma muleta emocional que, infelizmente, hoje em dia está cada vez mais ampliada, que é o álcool e as drogas. E isso daí é compartilhado entre os amigos. A gente está nessa sociedade onde o que vale é o personagem, Com então para chegar certeza. num personagem bacana, então eu preciso estar muito bem. E muito bem eu não aprendi, que muito bem pode ser, eu suporto os meus erros, eu suporto os meus acertos. O muito Isso. bem não tenho erros, sou extremamente feliz, que é impossível. Isso. Na minha pesquisa, eu também tenho. É muito interessante isso, porque eu também tive a oportunidade de lidar com a tipologia dos pais democráticos, né? Mas é muito interessante que esses pais democráticos, a maior parte deles, eles apresentam alguns comportamentos, tanto da tipologia permissiva como da tipologia autoritária. Então, eles fazem uma mescla, né? Esses pais democráticos são aqueles que compartilham igualmente a autoridade com os filhos, aprendem a ouvir um pouco mais, negociam sempre que podem, não precisam resolver todos os sentimentos dos filhos. Isso faz com que a criança e o adolescente se sintam um pouco mais seguro na parte posterior do desenvolvimento, né? Mas esses pais, eles podem gerar filhos mais seguros e mais independentes, né, Silvia? Que confiam nos sentimentos, procuram resolver os problemas, têm a autoestima um pouco mais elevada, né? Às vezes são agitados, mas esse tipo de pais promovem filhos muito mais funcionais do que as outras tipologias, não é isso? Sim, e promove filhos mais seguros e que sabem lidar com as frustrações, porque eles têm pais que não são extremamente poderosos, que são aqueles narcisistas, não são pais poderosos, que são esses que são extremamente autoritários, emocionais. Eles têm pais que são suficientemente bons. E isso é tudo. São pais Isso é tudo humanos, de são bom. pais que erram, são pais que buscam acertar, e o fundamental, são pais que estão presentes, olho no olho, e que estão efetivamente buscando ser empáticos, não esquecendo dos limites. Eu vou falar um pouco, só para dar o que dos pais narcisistas. Tem um monte de pergunta aqui, Silvia. Tá? Esses pais narcisistas, a gente olha ele em outra tipologia, né? A quarta tipologia que eu estou falando, né?
Eles tratam os filhos de uma maneira bastante interessante quando eles querem um retorno para eles, para si. Fazem o filho se calar muitas vezes e não ter voz em nenhum momento. Isso é uma das coisas que eu mais vejo na minha prática clínica, né? Tem comportamentos divergentes. Na frente dos outros, se comportam como se fosse o pai. E, por trás, eles fazem um tratamento completamente diferente com os filhos, né? Outro dia, uma paciente minha me perguntou por que será que a minha mãe me trata assim? Aí eu disse, porque ela é uma pessoa que apresenta uma tipologia difícil de se conviver. E a gente vai ter que trabalhar para você aprender a conviver com ela, né? Esses pais são questionadores, invalidam, desvalorizam, descartam os ganhos e as conquistas dos filhos. É impressionante como a gente vê quando a gente trata um filho de pai ou mãe narcisista, né? Eles sempre são pessoas que têm autoestima rebaixada e não permitem a ajuda dos filhos. Então, esses pais geram filhos bastante prejudicados durante toda a vida, em todas as esferas da vida. A criança nasce sem ser amada e cresce ouvindo repetidas humilhações. E tem um detalhe, quando o pai narcisista ou a mãe narcisista tem mais de um filho, ele pode fazer uma das coisas que, no meu entender, de terapeuta familiar, é muito nocivo. Coloca um dos filhos como bode expiatório e outro como o filho perfeito. E isso gera um transtorno dentro da família. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência e de outras características. Tem uma pergunta aqui bem direta em relação a isso, né? Quais são as maiores características das mães narcisistas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, as mães narcisistas, a gente fala no sentido de adoecimento narcísico e de mães narcisistas perversas. Por que será que a gente usa esse termo perverso? Exatamente porque existe uma forma de funcionar que não condiz com a outra. Até a gente fala sobre essa inversão, né? Esse comportamento de inversão. Elas falam que amam e os comportamentos dizem o oposto. Isso é uma das queixas mais explícitas e mais aterrorizantes no sentido de perda do sentido emocional. Então, elas têm uma necessidade assim, muito, muito grande de serem servidas nas suas infinitas demandas. E a grande questão dessas mães é que elas têm uma dificuldade enorme de passar o bastão. Então, Isso. como são narcisistas, o que é o narcisismo? Né? É o culto, em linhas gerais, né? Em termos de século XXI. Tá? É o culto ao belo, né? É o culto ao personagem. E por que existe esse culto exacerbado ao personagem, ao belo, e de uma maneira tão estonteante que quem está ao lado pode ofuscar essa magnanimidade dessa mãe. E se ela tem essa magnanimidade que ela acha que ela tem, então provavelmente nada deveria ofuscar. E por que ofusca e por que ela se sente tão ameaçada? Então, a grande questão é, o fundo é falso. Isso é um óbvio. Então, existe um vazio e a identidade está construída somente no personagem. Na realidade, em cima disso que você está falando, eu li recentemente uma pesquisa da Clínica Maio, onde eles dizem, né, que o narcisismo é um distúrbio mental, em que as pessoas têm aquele senso assim, inflado, um senso muito inflado da própria importância dele, né? Uma necessidade que as pessoas admirem, né? Uma falta de empatia para os outros. Mas nessa pesquisa, Silvia, eu vi uma coisa bem interessante que a gente lê, inclusive, alguma coisa parecida no teu livro. Por trás dessa máscara de ultra confiança está uma frágil autoestima que é vulnerável à menor crítica. Se a pessoa é criticada, ela, de uma certa forma, se rebela, não aceita, né? Como você falou. Então, na verdade, ela não dá conta de sentimentos negativos. Então, ela é vulnerável, é uma pessoa que é vulnerável. Então, o que esse personagem fica a todo custo querendo provar? Ele prova que ele é bom quando o fundo é vazio.
Então, esse fundo, ele foi, provavelmente, em algum momento, ele não deu conta de ser construído a contento, ele também se sentiu atacado, mas atacado num nível de adoecer e de ter uma dissociação tão grande nesse mecanismo de defesa, que jamais nem a própria pessoa entra em contato com esse vazio, ela fica colada no personagem. E ela, literalmente, ela mata e morre para defender esse personagem que protege esse self, esse eu interior, que está tão vazio e tão frágil de conteúdo. Então, este eu narcísico aqui, que é um personagem, ele é o babá. Ele funciona como uma babá, e muitas vezes como um general, que precisa ficar muito bem, precisa ter uma autoimagem boa, para ter uma identidade, para proteger esse lugar que é inacessível. E essa questão do adoecimento psicológico, ela é muito forte, é muito bom que as pessoas saibam que eu sempre falo para os meus pacientes que o adoecimento narcísico, ele é um transtorno. E é um transtorno psiquiátrico. Então, só que é muito difícil e ainda bem que as pessoas estão reconhecendo cada vez mais. Porque assim como esses psicopatas sociais e outras categorias têm condição de andar pela sociedade, porque sabem como que é o trâmite social, os narcisistas também. A única diferença é que, por exemplo, se você está com uma pessoa que tem algo psiquiátrico que é bastante conhecido, você vai tratar a pessoa sem expectativa, sabendo o que acontece com esse adoecimento psiquiátrico. No narcisismo, é importante que as pessoas, as filhas, saibam que existe este adoecimento, que é um adoecimento, e que a expectativa de uma mãe saudável, ela pode aparecer numa faceta, mas é muito breve, porque é todo um rol da parte da mãe que às vezes adula a filha com um interesse oculto e a filha acha que, a filha, o filho, acha que agora eu vou ter esse amor, esse quentinho que eu tanto preciso. E não é, e não vem. Então, quando essa filha ou esse filho dá uma relaxada, o ataque vem massivo, porque é o momento que ela está mais frágil. Porque ela acredita que eu sempre falo para os meus pacientes, que esse leitinho bom vem. Só que o leite bom, infelizmente, e é um fato, não vem. Desta mãe não vem. Então, existe um trabalho que as pessoas que são vítimas têm que fazer de cuidarem, de serem suas próprias cuidadoras e se acalentarem. Existe toda essa possibilidade dessa transformação e de mudar totalmente essa rede neurológica que foi muito mal adaptada. Muito mal, né? Durante muitos anos, mas é plenamente possível. Tem uma pergunta aqui que está assim, bem dentro disso que você está falando. Se é possível existir um cenário de narcisismo perverso que se origine de um transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, nunca diagnosticado ou tratado. Eu vou primeiro dar uma opinião em cima do que eu estudei no meu mestrado, né? Como eu estudei as repetições transgeracionais, inclusive de uma maneira muito abrangente, a gente falando dos mitos familiares, dos segredos e etc., a gente sabe que a construção da identidade emocional dos filhos também vai muito por aquilo que eles vivem, né? Então, assim, eu não diria que é possível, na minha opinião, mas existem outros aspectos importantes quando nós pegamos um paciente desse tipo. Por exemplo, na terapia de MDR, eu trabalho bastante fazendo a terapia de MDR, para quem não sabe, é uma terapia, uma abordagem terapêutica, né, onde a gente pode fazer uma estimulação bilateral dentro de um protocolo de 8 fases. E eu sou treinadora dessa abordagem, né, e estou dando treinamento em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Recife. E a gente, já aproveitando, né, Silvia, para fazer uma divulgação do meu curso. E tem que fazer, olha. Mas a pessoa. Exatamente. Mas eu trabalho muito com esses pais, respondendo a colega, primeiro fazendo, na história clínica do MDR,
uma avaliação completa, inclusive do que ele viveu na família de origem, como era a tipologia dos pais, do pai e da mãe. Então, isso vai favorecer para que nós façamos um melhor trabalho. Me fala um pouquinho da tua experiência em relação a pessoas que convivem com pessoas que já têm transtorno e nunca foi tratado, e se desenvolve essa personalidade narcisista. Como é que você vê isso? Então, o que eu entendi é se uma pessoa borderline, ela pode se transformar numa narcisista? É isso? Se existe um cenário de narcisismo perverso que se origine de um transtorno de personalidade como borderline, que nunca foi diagnosticado ou tratado. Olha, eu acho que em várias situações de transtornos, dá para se pegar nuances e identificar como narcisismo. A grande questão é que não é o narcisismo clássico, não é, porque esse pano de fundo emocional é de outra origem. Então, como que as pessoas podem se desenvolver, o tipo de abuso e manipulação que podem causar, podem ser semelhantes. Mas eu não vejo que tem esse tipo de similaridade. Por exemplo, no borderline, por exemplo, a dor e a angústia exatamente do vazio, mas eles conectam com esse vazio. É alucinante, é alucinante. Então, eles precisam desse olhar, eles precisam desse estar junto, mas esse vazio, ele salta. É enlouquecedor de dor, a dor é muito grande. Então, pode ter, sim, manipulações, pode ter um monte de situações para segurar essa conversa dolorida. Mas eu acho que a grande questão é que a pessoa que está junto com esse tipo de personalidade precisa aprender a lidar com essas nuances de manipulação que vêm desse tipo de situação. A gente pode pensar isso no transtorno bipolar também, a gente pode pensar nas personalidades, inclusive neuróticas, histriônicas. Então, em todas elas podem surgir nuances, mas não é a matriz do funcionamento narcisista como patologia que a gente está falando. O funcionamento psíquico, né, que você fala, né? Isso, do funcionamento eu concordo contigo, mas concordo mesmo. A Luciana pergunta assim, sobre essa associação de pais narcisistas, que os filhos permissivos podem se tornar pais narcisistas também, né? Mas aí não é, você não entendeu, Lu, os pais permissivos geram filhos que são filhos extremamente birrentos, são filhos que não dão muita... não ligam muito para o que os outros falam, eles são os reizinhos. Esses podem se tornar narcisistas, pais narcisistas, não é isso? Podem, e pior, eles podem ser os abusadores dos próprios pais. Então, eles podem... Interessante, né? Eles podem ter, e não é pouco que acontece isso. Então, os pais não percebem a negligência, sim, a permissividade vai ter um preço, em algum momento vai ter um preço. Então, o que eu tenho visto são filhos altamente exigentes com esses pais, ou não é sempre que acontece isso, porque esses filhos podem ter um desligamento bastante importante desses pais, mas tem muitos desses filhos que acabam exigindo o que não tiveram. E os pais ficam literalmente na mão desses filhos e o tipo de abuso, muitas vezes, é muito, muito, muito severo, com zero de empatia. Com certeza. Aqui tem uma outra pergunta, que pergunta assim, e pais que são muito abusadores e humilham os filhos? Pode acontecer de um filho desenvolver o transtorno de personalidade narcisista? Essa pergunta é muito boa, né? Então, aí é o que eu falo dessa síndrome de Estocolmo, né? Exato. Não é? Então, assim, existe uma tendência de alguns filhos, não todos, né? Óbvio, deles se identificarem com o opressor, com esses abusos.
Então, eles, para a sobrevivência deles, eles acabam se identificando com esse tipo de personalidade, até para se protegerem do mal-estar. Do Uhum. mal-estar. Então, eles se identificam com a força da agressão. E eles reproduzem esse tipo de atitude com os outros, porque não vão ficar no lugar que eles têm dentro deles de indefesos. Então, os indefesos vão ser os outros que eles vão ver como indefesos. E são aqueles que muito provavelmente fazem os bullying nas escolas. Nas escolas, com certeza. Você sabe que eu trabalho muito com mães, né? Eu tenho uma clientela muito grande de mães, e uma das coisas que eu percebo que aquelas que eu reconheço que têm a tipologia narcisista, elas também viveram situações com as próprias mães, né? Aquela mãe que tem uma história de uma paciente minha que ela dizia assim: a Lúcia, era impressionante, a minha mãe, ela me elogiava, dizia que eu era o máximo na frente dos outros. Na minha frente, ela me detonava, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? A mãe criticar muito as falhas na frente da pessoa e elogiar os sucessos do filho ou da filha para os outros, para se vangloriar, para dizer, meu filho é o cara, né? Porque é narcísico. Porque é Agora, narcísico. Agora é interessante porque essas filhas que também se tornam narcisistas, a gente pode pensar em algumas tipologias projetadas nesses filhos, que vão funcionar nesse reinado dessa mãe narcisista. Então a gente tem Interessante isso. o filho que é o bode expiatório, e ele é escolhido para ter a projeção negativa, porque essa mãe precisa do contraponto. Uhum. Então, ela precisa ver alguém mal para se ver bem. Ela tem o filho dourado, que é o filho que é o escolhido, é a projeção de tudo que é bom dela. Só, eu vou continuar a falar, mas eu preciso fazer um adendo. Ninguém sai bem nessa história. Não pensa que o filho dourado sai bem. Não Aliás, sai. tem um que tem a chance melhor de sair bem, que eu já vou falar. Então, tem o filho dourado, que é o filho que é o tudo de bom. E aí, nessa situação, a maioria das vezes é o filho homem, e a mãe faz aquele tipo de incesto emocional, né? Uhum. Porque esse filho fica sendo um substituto, né? Simbiótico dessa mãe, e Uhum. que tem aquela regulação também do humor da mãe. O filho que é o filho que ele é o bode expiatório, ele, por mais que ele tente, ele não consegue regular o humor dessa mãe, porque ele sempre é o devedor. E existe também o filho negligenciado, literalmente como se ele não existisse. Então, ele Uhum. é o café com leite, e esse daí é um dos que mais se identificam com essa mãe, porque precisa ter uma identidade. Porque nem identidade de bode expiatório ele tem, não tem identidade de nada. Ele praticamente não existe. Quando passa, que a mãe de repente vê, vai alguma crítica para diminuir, porque é o padrão dentro dos bastidores. E também tem aquele filho, que é o filho que quer pôr panos quentes em tudo e que é o filho que é o advogado de todos. Então, é aquele filho que ele fica contemporizando as histórias. E aí Tá. você deve estar pensando aqui, ué, a Silvia não vai falar do pai? Quem que é esse pai quando tem uma mãe narcisista? Sim, eu não vou falar desse pai deste jeito, porque esse pai é omisso. Uhum. Então, Com ele também certeza. é escolhido a dedo por essa mãe, porque é o pai que é o facilitador destes abusos. Ele também é escolhido a dedo porque ele já vem com terrível medo de abandono e rejeição. Então, muitas Ele vezes ele vê... facilita a atuação da mãe, né, Sim, Silvia? ele é Ele o pai facilita. facilitador. Então, Uhum. ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele também vem com medo do abandono, ela manipula de uma maneira estonteante ele, e muitas vezes ele vê totalmente os abusos, tem aquele olhar de sofrimento calado e finge que não vê. Você vê o Perfeito. nível de Ah, reinado que essa mãe faz e olha o que esses filhos vão ter de desamparo. Nem o pai os protege. uhum. Aqui tem uma pergunta, que é uma pergunta bastante picante, né? Para
cutucar a gente. Tem cura para o narcisista, o pai narcisista e a mãe narcisista? Você responde e depois eu respondo. Eu tenho uma visão sobre isso, né? Tá. Eu acho assim, vou dar uma explicação, assim, eu acho muito difícil o narcisista aderir ao tratamento. Muito difícil. Porque, exatamente por conta desses personagens que ele está colado. Quando ele vai para o tratamento, ele vai porque a esposa pediu, estou falando quando é masculino e feminino assim, porque a esposa pediu ou porque ele quer consertar a esposa. Né? Eu já tive alguns pacientes que têm plena consciência que eles são narcisistas e nesses pacientes que conseguiram ficar durante algum tempo, eu não tenho, infelizmente, não, eu tenho um paciente, aliás, hoje em dia eu tenho um paciente que ele vem e vai, mas continua firme e forte. Então, a gente tem que ir trabalhando de uma maneira bastante lenta e gradativa para ir rareando esses mecanismos de defesa e dando suporte. Mas eu sempre acho que na minha opinião, que se é possível ter alguma nuance de despertamento. Aliás, eu penso que em todos os transtornos mentais, então eu tenho para falar de todos, já tenho de vários tipos, e eu acho que sempre existe uma possibilidade deste despertamento, que aliás eu acho que é de todos nós. A nossa possibilidade de nós mesmos sairmos desses véus, e tem gente que está muito prejudicado nisso. Sem dúvida. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Eu acho que é muito difícil de trabalhar pais e mães, né? Eu tenho uma chegada de mãe que apresenta esse transtorno também bastante grande. Mas eu tenho feito um trabalho, sabe, Silvia, que eu tenho gostado bastante, né? Eu tenho começado a usar a abordagem progressiva da Dolores Mosqueira, onde a gente faz trabalho com as partes do sistema interno do paciente, né? Então, uma das coisas que eu tenho visto no sistema interno desses pacientes é que eles têm uma criança interna muito ferida, né? Que ele não tem para colocar em prática um movimento diferente. Eles têm uma parte bastante insegura internamente, né? E eles têm alguns mecanismos de defesa que eles acionam para que essas partes não apareçam e não mostrem fragilidades. Então, quando a gente trabalha o sistema interno das partes, a gente consegue fazer uma integração, dependendo da pessoa, né, se ela realmente quer fazer um trabalho, mas eu tenho tentado fazer. Alguns eu percebo que melhoram muito no comportamento. Eu tenho, inclusive, uma paciente que você me encaminhou, né, que ela era filha de um pai narcisista, e que essa menina está muito bem em função de um pequeno trabalho que eu fiz com ele, né? E foi muito bom, né, Silvia, aquele trabalho. Gente, eu estou arrepiada, porque é muito emocionante, porque a gente torce muito e assim essas conquistas elas são fantásticas. Olha, estão pedindo aqui para a gente salvar essa live, pelo amor de Moisés. Olha só, a gente vai salvar essa live, vai ficar salva e a gente vai estar no YouTube da Equilíbrio Mente e Corpo e eu vou encaminhar para a Silvia para ela colocar no YouTube dela. Tá? Fiquem tranquilos, né? Mas eu estava falando, então, trabalhar com esse sistema interno também pode ajudar. Mas eu concordo com a Silvia, é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que ver todas as considerações feitas nas diversas áreas da vida dessa pessoa, porque ele foi construindo também, né, essa personalidade, e a gente sabe que isso é muito difícil. Aqui tem uma pergunta que estão fazendo para você, Silvia. Qual filho dos 4 tipos tem chance de se salvar? Silvia, que você ficou de falar.
É verdade, você disse assim, vou falar depois dele. Então ficou depois Estou agora. te cobrando. Então, na verdade, eu acho assim que, de acordo com o que a gente está falando agora, todos têm chance de se salvar. É muito devastador. Mas o filho que é o bode expiatório, na minha experiência, é o que mais tem chance. Porque é o que se sente injustiçado, que tem consciência, o que vai buscar ajuda e que muitas vezes, ainda quando ele vai buscar ajuda, ele acha que a culpa é dele. Alguns acham que a culpa é deles, que eles querem melhorar, mas existe um sentido interior muito diferente dos outros. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a criança dourada. Então, ela tem difícil acesso a si mesma, porque ela faz parte da realeza. Só que a vida fica totalmente prejudicada porque a realeza não trabalha, né? Sabe como que é nessa realeza aqui, né? Ela tem dificuldade de gerar recursos, ou na hora que precisa gerar recursos é de uma maneira diferente. E eu não falo recursos financeiros, pode ser até financeiros, mas eu falo recursos em nível mais profundo de vida, para se relacionar com outras pessoas. Então, fica prejudicado esse tipo de dinâmica frente à vida, porque é uma vida simbiótica com essa mãe, dentro de um invólucro onde a realidade como ela não é entendida, porque ele é o rei. Exatamente. Ele é o rei, né? Perfeito. Então fica muito difícil, ele se sente injustiçado pela vida, ele se sente que o mundo deve para ele, quer dizer, é uma variável dessa mãe. E eu vejo uma tendência enorme desses filhos dourados adoecerem, inclusive alguns eu já vi que ficaram esquizofrênicos, tiveram surtos psicóticos. Então, é uma dificuldade muito grande de sair e de criar um eu individual, autônomo. Esse dos filhos dourados. Tá. Esses filhos negligentes, como eu já disse, eles acabam, a maioria, negligenciados, né? Eles se associam muito à identidade desta mãe, então muitas vezes tomam o lugar da mãe, é muito interessante. Quando a mãe falece, ou quando ela vem, eles tomam esse lugar da mãe. Ou também, que é muito interessante, existe um, entre aspas, casamento com esse pai. Então, existe também esse tipo de incesto com o pai. Então, é o filho preferido, a filha preferida do pai, ou mesmo depois, quando o pai está isolado dessa mãe, ele também tem um laço mais profundo com, às vezes, mas com o filho que é o bode expiatório. Eu não sei se você já leu, Silvia. Eu estudei bastante, né, a tipologia do filho bode expiatório, e tem um livro que eu acho ele fantástico, é da Silvia Pereira, P-E-R-E-R-A. Chama O Complexo de Bode Expiatório. Esse livro é muito bom, porque ele faz uma nuance, né, do que realmente acontece, e explica um pouco porque ele sai da situação da convivência com esse pai e essa mãe narcisista, né? Ele vai adquirindo uma força interna porque ele faz um desprendimento do vínculo de apego em determinado momento da vida, né? E também é uma sobrevivência, porque se ele continua nessa família do jeito que ele está, ele falece, ele vem a falecer. E assim, ele só não chega literalmente a falecer, porque o bate a Lisa, né? E muitas vezes eles são, olha que incrível, eles são o step financeiro dessa família. Tenho pacientes que acabam cuidando financeiramente, nunca é suficiente. Nunca é o suficiente, e ainda por cima eles são desqualificados. Quer dizer, fica uma marra sem fim. Mas tem exatamente um determinado momento onde existe esse despertamento para que o processo de individuação verdadeiro ocorra. Nem que seja com 50 anos de idade, 60 anos de idade, as pessoas às vezes me falam, puxa, mas a essa altura da vida
Sim, a gente tem um presente. É isso que a gente tem. O nosso presente é sagrado. Nós estamos vivos. Não é, ô Marici, não é síndrome do bode expiatório, não. Estão perguntando aqui o nome do livro. O nome do livro é Complexo de Bode Expiatório, da Silvia com Y, Pereira. Né? Esse livro é fantástico. Eu não sei se vocês vão encontrar ele no mercado, mas o último que eu comprei, que foi para dar de presente a uma pessoa, eu comprei na estante virtual. Então, vocês podem se beneficiar desse livro, né? Mas, Silvia, sabe que eu queria que você me falasse um pouquinho da tua experiência com filhas de mães narcisistas, que são realmente meninas que muitas vezes perdem um pouco da essência delas em função dessa relação tão patológica com essa mãe, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência. Então, as filhas de mães narcisistas perversas, elas passam por traumas muito, muito severas, tem uma desqualificação massiva, inclusive do feminino. Então, elas têm uma dificuldade enorme de honrar o próprio feminino, porque o feminino fica com a mãe. Então, e essas filhas, elas acabam sendo muito cordatas a tudo. Então, às vezes elas são tão cordatas que elas podem nem casar com uma pessoa que é perversa, mas elas criam uma situação narcisista, abusadora, mas elas acabam criando uma situação de autoabuso, de abuso, porque elas são serviçais e se deixam no 15º lugar. Com certeza. Então, elas são negligentes com elas próprias. Então, os desejos delas precisam ser construídos, né? Construídos no sentido, o que eu sinto, o que é o que eu sinto. Então, existe um caminho, um percurso para uma busca de autoidentidade, para saber a conversa deste sentido interior, o que eu quero, o que eu desejo, o que é importante para mim e como que eu posso ter um egoísmo saudável, porque a vida é direcionada 100% ao desejo do outro. Então, quando existe essa inversão, onde você pode não se negligenciar e ter uma autoescuta, é um caminho que muitas vezes essas pessoas que estão anos a fio nem entendem direito. É verdade. Então, outra coisa, essas próprias filhas, elas têm muita expectativa que os próprios parceiros e as pessoas possam contribuir com a falta que elas têm. Então, muitas vezes elas ficam muito insatisfeitas com as relações que elas têm, porque elas não souberam fazer o luto do que falta. E começar a fazer essa autoescuta de dentro, do que precisa vir de dentro. Então, elas acabam tendo também expectativas em relação não só aos parceiros, mas em relação a todas as pessoas com quem elas se doam demais, porque existe também um controle, existe uma tentativa de amenizar as pessoas para ter o que elas precisavam ter em casa também, que é uma brisa de afeto. Então, muitas vezes as pessoas que fazem essa, entre aspas, manipulação às filhas com os outros querendo ser cordatas, e a pessoa chega, por exemplo, de mau humor, então elas falam assim, puxa, mas eu fiz tudo tão certo, e o mau humor nem é com elas. Então tem uma espécie de falta de percepção do que é o outro, do que é ela, não é tudo que é culpa dela, ela não é a pessoa que cria o mal-estar no outro e que fica terrificada quando elas são extremamente perfeccionistas, porque elas precisam acertar sempre e nem sabem como que acertar sempre. Então, vivem o tempo todo ansiosas, temerosas da rejeição e, pior, num semblante de bem-estar, de benevolência, de amabilidade, porque elas têm um terror de não serem aceitas, porque é uma dor que elas carregam ininterruptamente por conta dessas mães que são tão exaustivamente autoritárias e que colocam essas filhas acuadas na parede sob ameaça do não amor, se não forem satisfeitas.
Olha, gente, eu vou fazer um comentário agora, mas eu queria fazer também uma divulgação. A Silvia está dando um curso agora. Eu queria que você fizesse a divulgação do teu curso, que é maravilhoso esse curso da Silvia. E eu queria que você divulgasse, porque o pessoal gostou bastante da live. E eu queria que você divulgasse antes da gente finalizar. Olha, esse curso vai acontecer esse final de semana. A Lana que está aqui, se alguém quiser informações, ela está promovendo o curso. Tem na minha página do meu Instagram, que é Silvia Malamude, @Silvia Malamude. E eu falo exatamente sobre as filhas de mães narcisistas. Como que essas mães são, como elas funcionam e como que as filhas ficam e o que se pode fazer em relação a isso, tá? Perfeito. O que é que eu queria dizer para a gente? Dia 8/8, a Miriam colocou que já está escrita. Olha que delícia. Uma das coisas que eu percebo, tanto das mulheres quanto dos homens que vivem um relacionamento narcisista, é que muitos deles, quando se tornam adultos, eles precisam aprender que existe uma diferença entre o amor real e o amor narcísico, né? E isso, assim, para eles aceitarem essa separação, né, muitos deles acham que a opção mais saudável é romper ou se distanciar do vínculo, né, com esse pai ou com essa mãe narcísica, né? Por quê? Porque esse ciclo de abuso, dizia a minha orientadora do meu mestrado, a doutora Rosa de Macedo, que é uma grande especialista na terapia familiar. Ela dizia que o ciclo de abuso e controle de um pai ou uma mãe narcisista, ele não termina porque você saiu do ninho. Os narcisistas não conseguem se desligar. Então, eles ficam tumultuando a vida da pessoa por um bom tempo. É Então, fato. Silvia, a gente tem um minutinho e meio para a gente se despedir. Queria te agradecer muito, mas eu queria que você se despedisse primeiro, né? E, por favor, gente, não deixem de fazer esse curso da Silvia, tá? Que vai ser maravilhoso. Então, muita gratidão pelo convite, Ana. Você é uma expressão aqui no Brasil, com certeza que. E estou muito feliz de poder fazer esse serviço, dessa divulgação, desse despertar aí das pessoas, que elas possam cada vez mais ter Com autonomia nas certeza. vidas e que essas lives, essas conversas aqui, que possam ajudar todo aquele que pode estar nesse movimento ou que precisa entender o que acontece na nossa atualidade. Ai, Silvia, muito obrigada. Eu queria te agradecer pela oportunidade da gente estar conversando. A Silvia é uma grande amiga. A gente tem conversa nos bastidores muitas vezes, mas a gente nunca parou para fazer uma live como essa de hoje, que o pessoal todo adorou. Né? Teve uma pessoa aí que deve ser ou tua amiga ou tua paciente que disse que prazer em me conhecer. Eu também tenho prazer em conhecer todo o pessoal, mas olha, gente, a gente trabalha muito sério, a gente trabalha em prol dos nossos pacientes, a gente trabalha em prol de um ser humano mais feliz, um ser humano mais leve, né? Então,